Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 7 de João. Aqui tem revelação? Aqui tem revelação através da Bíblia. A gente vai ler a Bíblia agora e Deus vai nos revelar o que Ele quer nos mostrar através da palavra dEle. E não tem revelação mais poderosa do que essa. João capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Foi o que a gente falou, né, do último capítulo 6. Jesus, ele deu ali aquele ensinamento que, de acordo com os discípulos e com as pessoas que estavam ali com ele, foi um ensinamento duro, foram palavras duras. Vários discípulos abandonaram Jesus, ficou os 12. E nisso, os judeus ali queriam acabar, entendeu? Tirar ali a vida de Jesus. Então ele estava ali o máximo longe da Judéia possível ali, porque os judeus estavam procurando tirar ali a vida dele. Versículo 2. Mas ao aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus, aqui que tá falando irmão de Jesus, gente, é irmão de sangue de Jesus, tá? Não é irmão, tipo, os discípulos ali, é um irmão de sangue de Jesus. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Então aqui ficou um conselho dos irmãos de Jesus para eles, sabe? Eles estavam falando: Jesus, você tem que ir com a gente para essa festa, sabe? Mostrar para os seus discípulos, para que eles também possam crer em você de verdade, mostrar para o povo. Já que você faz milagres, então mostra esses milagres para todo mundo, mostra que você é o Cristo. Só que lembra que a gente conversou isso em todos os capítulos? Jesus conhece os nossos corações. E aqui no versículo 5 diz: pois nem os seus... Calma, no versículo... pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus já sabia que esse conselho dado pelos irmãos dele não era um conselho de tipo, mostra que você é o Cristo porque a gente também confia em você, a gente quer que outras pessoas confiem em você também, sabe? Não era isso. Era mostre, porque nem eu consigo acreditar, imagina os outros. Nem eu, que sou seu irmão, consigo acreditar que você é Cristo, imagina os outros, então você tem que mostrar. Então Jesus sabia que eles não acreditavam, Jesus sabia que aquele conselho era um conselho fingido ali, sabe? Uma sugestão fingida deles, porque nem eles mesmos criam em Jesus, e Jesus sabia disso. Então eles pedem para que Jesus vá à festa ali das cabanas. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Vou ler esse versículo de novo, gente. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Li certo agora. Aqui Jesus estava falando para eles, né? Que tinha um tempo certo para cada coisa. E a gente também aprendeu isso, gente. O livro de João, ele tá sendo Jesus repetindo as mesmas coisas de formas diferentes. Então Jesus estava dizendo mais uma vez, e o que vai ser o tema destaque do nosso devocional de hoje é que existe um tempo certo, sabe, para Deus agir, existe um tempo certo para Jesus agir. E ali Jesus estava falando mais uma vez de que tinha um tempo certo. Então ele estava dizendo: eu ainda não vou a essa festa porque tem um tempo certo para mim. Para vocês, qualquer tempo é o tempo certo, para vocês não importa, pra gente não importa, porque a gente acha que o nosso tempo é bom, o nosso tempo é o tempo certo. E aí Jesus estava dizendo: mas para mim eu tenho um tempo certo para fazer as coisas. Ele estava dizendo para os irmãos dele: vocês vão naquela festa e vai estar tudo bem para vocês, né? Porque o mundo ama vocês, então vai estar tudo certo. Mas eles me odeiam. Eles odeiam porque eu digo para todo mundo que o que eles fazem é mal. Então eles me odeiam porque eu prego a verdade. Eles me odeiam porque eu falo na cara deles de que, vocês fingem acreditar em Deus. Na verdade, vocês não acreditam em Deus. Vocês não seguem de verdade. Então, Jesus estava dizendo isso pros irmãos dele, né? Eles me odeiam porque eu sou sincero, porque eu prego a verdade. E aí no versículo 8 ele diz: vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito
Gente, hoje tá difícil, né? Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Vou até beber uma água, que hoje a dicção tá só Jesus na causa. Então, basicamente foi isso. Ele falou com os irmãos dele que ele não iria na festa, ainda não iria naquela festa. Falou para os irmãos dele irem na frente e ele permaneceu na Galileia. Contudo, versículo 10, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Já estavam esperando que ele aparecesse, então já estavam perguntando: cadê aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então ali, Jesus ele vai à festa, mas escondido. Ele vai escondido do povo. E aí a gente pode pensar que, muitas pessoas podem pensar, né? Nossa, Jesus estava fazendo algo escondido. Por que, se ele é o Cristo? Por que ele estava se escondendo do povo? Mas ele não estava se escondendo do povo por medo ou por algo assim. Ele estava se escondendo do povo e a gente vai conseguir enxergar isso mais pra frente. Porque foi o que ele falou com os irmãos dele, né? Não era o tempo certo ainda. Então ele foi ali mais escondidinho, que ainda não era o tempo certo. E quando ele chega ali, né, ele começa a ouvir e escutar as pessoas falando sobre ele. As pessoas ali falavam sobre ele. Todo mundo se questionava muito sobre Jesus, sabe? Eles não sabiam se ele era bom, se ele era mau, se ele era mesmo Cristo, se ele não era. Então, tinha muitas dúvidas ali a respeito de Jesus. Umas pessoas acreditavam que ele é bom, ele veio, ele realmente é o Messias. Outras pessoas não acreditavam, falavam que ele era um homem que estava enganando todo mundo, porque ele tinha ido contra a lei e não sei o que lá mais. E essa confusão toda, já tinham, né, muitas pessoas duvidando, mas essa confusão toda ficou maior depois do milagre que Jesus fez no sábado. Porque aí ele descumpriu uma lei, né, ele foi contra uma lei ali, e aí isso fez com que o povo caísse matando e duvidasse muito mais dele, principalmente os fariseus, né? Então, isso fez com que surgisse maiores dúvidas ali, o povo ficasse duvidando mais ali de Jesus. E aí, no versículo agora 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar, porque já tinha chegado o tempo certo. Então, ele apareceu para as pessoas e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então as pessoas ficaram surpresas ali com a forma como Jesus falava, como Jesus, sabe? Foi até o que a gente comentou, né? Que é impossível ouvir e conhecer Jesus e não se apaixonar por ele. Então as pessoas ficavam ali admiradas. Como que esse homem tem tanta sabedoria se ele nem é estudado? E elas ficavam ali surpresas com isso. E aí no versículo 16, Jesus responde a essas pessoas. Ele diz: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Aí no versículo 19 ele diz: Moisés não lhes deu a lei? Ele pergunta para eles, né? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Aqui, Jesus ele começa a dar aquelas mini chicotadas que ele já estava começando a fazer com o povo ali, né? Inclusive era um dos motivos do povo não tá gostando muito dele, porque ele estava sendo mais direto ali com as pessoas. E aí, ele estava sendo mais direto. Deixa eu só ler o que o Fabrício falou. Toda a multidão opina, mas somente os participantes da boa obra possuem discernimento do verdadeiro propósito de Deus sobre os trabalhadores. Que bonito, Fabrício. Gostei muito dessa frase. Muito bonita. E foi o que a gente falou nos outros capítulos mesmo. Não sei, não lembro direito se foi só no capítulo 6. Acho que não. Porque lá em Nicodemos a gente também falou sobre isso, né? Que muitas pessoas, elas andam com Jesus, veem Jesus, mas só quem conhece Jesus verdadeiramente são os que estão dispostos a se tornarem filhos. E a gente falou sobre isso
os que estão dispostos a nascerem de novo. Então, a gente vê mais uma vez isso aqui, né, sobre isso. As pessoas não conheciam, não entendiam e duvidavam, porque elas não tinham nascido de novo. O povo nunca gostou da verdade, hoje não é diferente, né, irmãos? Pois é, Pamela, pois é. Começaram a ouvir ali uma dureza na palavra, já, ó, não gosto. E aí, que eu tava falando aqui com vocês, que aí Jesus começa ali já, né, chegou falando que eu sou enviado do Pai e já começa a dar aquela palavra dura dele, porque ele disse, Moisés não lhes deu a lei? No caso, vocês não dizem que seguem aí a lei de Moisés? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Mais uma vez ele está falando que vocês se gabam tanto de que conhecem a lei, de que seguem a lei, mas nenhum de vocês lhe obedece. E eu entendo que ele está dizendo isso aqui porque na lei tem também os mandamentos, né? Não matarás, enfim, tem vários mandamentos ali e um deles é o não matarás. E o povo tava louco querendo matar Jesus. Então basicamente ele diz, por que vocês querem me matar ali? Por que procuram matar-me se vocês não seguem a lei? Nem a lei que vocês tanto dizem seguir, vocês seguem direito. Então ele estava dizendo isso ali pro povo. E aí, olha gente, olha pra isso. Chega a me dar um negócio. No versículo 20, o povo se faz. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem tá procurando matá-lo? Gente, vê se pode uma coisa dessa, gente. Vê se pode. Eu ainda escrevi assim do ladinho, ó, se fazendo. Escrevi desse jeito. Aqui, juro, sério pra vocês, tá escrito assim, ó, se fazendo. Porque, gente, lá atrás o povo já fala, né, vamos perseguir esse homem, vamos prender ele, vamos matar ele. O povo tava querendo matar Jesus e, obviamente, Jesus sabia, mesmo sem ter ouvido, ele sabia. Mas provavelmente ele também já tinha ouvido, mas sem ouvir ele já sabia porque ele conhecia os corações. E aí o povo se fazendo, ninguém tá querendo matar você, o que é isso? Nunca que a gente ia fazer uma coisa dessa. Aí no versículo 21... Engraçado é que o ego dos fariseus faz eles pensarem que são maiores do que o próprio Deus. Fabrício, nossa, sim, Fabrício, sim. E quando a gente que... Eu entendo também que a gente tem essa visão porque hoje a gente conhece, né? E eles não conheciam. Mas, quando a gente percebe que eles estão conversando dessa maneira com Jesus, com o próprio Deus... Sabe, tipo, eles estão falando isso com o próprio Deus. Como é que pode, gente? Não tem condições uma coisa dessa. Eles, não aceitavam palavras duras, não viviam o que pregavam. Se sentiam muito superiores às outras pessoas, sendo que eles faziam coisas piores do que as outras pessoas. Então é complicado, é difícil. E aí no versículo 21, Jesus lhe disse: Fiz um milagre. E vocês todos estão admirados. Gente, eu imagino muito Jesus falando assim. Fiz um milagre, vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, certo? Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Olha pra isso, gente. Olha pra isso, gente. Chega a dar uma coisa, né? Só Jesus Cristo. Ele tava falando ali, é basicamente isso que tá escrito, né? Vocês só querem seguir a lei se faz bem pra vocês. Vocês só querem seguir algo se tá ali trazendo um bem maior pra vocês, tá agradando a vocês. No caso, se fosse pra seguir a lei de Moisés, no caso pra circuncidar as pessoas, poderia ser no sábado, não tinha problema nenhum. Agora, pra pegar uma pessoa que tava ali há 38 anos, deitado numa cama, sem conseguir levantar, sem conseguir viver uma vida digna, restaurar a vida daquela pessoa, transformar, mudar a vida daquela pessoa por completo, isso não podia fazer? E mais uma vez a gente entra naquilo que a gente falou quando leu a história da cura do paralítico, né, do tanque de Betesda. Eles não ligavam, sabe, eles não tinham humanidade neles, eles não ligavam para aquilo que não fosse do agrado deles. Se não vai agradar a eles, pouco importa se vai curar a vida de uma pessoa, se vai restaurar, transformar a vida de uma pessoa, eles não se importavam com as pessoas. Isso é muito triste, tanto espiritualmente falando quanto humanamente falando. Seguem o que é conveniente. É isso, Fabrício. E a gente também pode trazer isso para os dias de hoje. É mais uma coisa que dá pra gente trazer. Porque hoje em dia, quantas pessoas leem a Bíblia, leem versículos soltos da Bíblia e seguem aquilo que agrada a elas, que faz bem para elas e que, enfim,
que acha que é conveniente pra elas, sabe? Que vai fazer com que elas levem uma vida boa e próspera, mas as palavras duras de Jesus, as pessoas simplesmente tampam os ouvidos, fecham os olhos e fingem que não leu, que não tá escrito ali. E quando a gente tenta pregar essas palavras, elas ficam, não, que você tá tirando do contexto, não é assim as coisas. E realmente a pessoa não leu a Bíblia, não segue a Bíblia toda porque acha que a Bíblia inteira não é boa pra ela, não é certa pra ela. Sai infiltrando as palavras de seu agrado. É isso, Cleito. Exatamente isso. E aí no versículo 24, ele termina essa fala dizendo: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então assim, se vocês querem dizer pra mim que eu tô errado por curar no sábado, começa a analisar a vida de vocês e julgar verdadeiramente o que é certo e o que é errado, sabe? Então ele chegou ali como quem não queria nada, chegou ali dizendo para as pessoas só calmamente, né? Eu fui enviado por Deus, e já começou a chicotear o povo. O bom, gente, é que as duras palavras de Jesus, a gente pode perceber que quando ele tá falando sobre o céu, quando ele tá falando coisas boas, sabe? Tipo, o que ele veio oferecer para as pessoas, ele fala de umas maneiras diferentes, ele fala por meio de parábolas, ele fala assim, de uma forma que pra você entender, você tem que ter nascido de novo. Ele sempre, quando ele vai falar sobre a vida eterna, ele sempre fala de uma maneira difícil, que você tem que querer entender, sabe? Você tem que querer ir a fundo, seguir ele pra entender. Agora, quando a palavra é dura, vocês podem perceber que não tem nada difícil de entender aqui, né? Ele chega e fala, ó, é isso, 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 vocês estão no erro, ou vocês se convertem de verdade, ou senão, acabou pra vocês, entendeu? Então ele deixa claro ali o que ele queria. A verdade é que muitos não querem mais ter um verdadeiro compromisso com Deus. Verdade, Lari, verdade. Exatamente isso, não querem. E aí só querem o que agrada a eles. Agora o compromisso de verdade não querem. Mas não querem, gente, porque foi o que a gente falou e Jesus também falou, né? O evangelho não é fácil, é doído. E as pessoas não querem sofrer, sabe? Elas não querem passar a vida tendo que passar por desertos ou por problemas na vida delas. Elas querem aquilo. O ser humano, ele é assim, sabe? Ele quer andar por caminhos que favorecem a ele. Então, se não tá favorecendo a ele, a carne, as vontades dele, ele se afasta. Só que aí, é por isso que tem poucas pessoas que levam o evangelho a sério. Porque o evangelho a sério vai contra todas as suas vontades, desejos e a sua carne. E é por isso que machuca tanto, é por isso que dói tanto. Porque não tem nada que nos agrade, sabe? É a gente ir contra todas as nossas vontades e desejos. Então, é por isso que poucas pessoas querem seguir ter um compromisso de verdade com Deus. Vamos continuar. Versículo 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Olha lá, não tinham acabado de falar, gente, que não iam matar o moço? Que ninguém queria matar ele? Agora já estão perguntando, uai, gente, não é ele que o povo ia matar? Cadê? Quem vai matar ou não vai? Então, enfim, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente. E não lhe dizem uma palavra. Tipo, não é esse que eles querem matar, gente? Ó, ele tá ali falando publicamente, ninguém faz nada. Pega esse homem. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Mais uma vez aí, as pessoas mostrando a visão que elas queriam ter de Jesus. Isso é uma coisa também que acontece hoje em dia, gente. As pessoas têm um Jesus idealizado na mente, sabe? Elas têm um Jesus completamente diferente do Jesus que ele realmente é, que a gente conhece. Elas têm um Jesus de que ele é um Jesus extremamente bom e que vai me dar carro, vai me dar casa e vai me dar a porta de emprego, e é isso, e amém. E ele tem que fazer isso, porque eu sou filho dele e eu tenho que ganhar todas essas coisas. É esse o Jesus que as pessoas têm idealizado, sabe? Um gênio, né, que fala, gênio da lâmpada, para realizar os seus desejos, as suas vontades e os seus sonhos. Esse é o Jesus que as pessoas têm em mente. E era esse o Jesus que eles também tinham, sabe? É um guerreiro que vai vir pra guerrear as nossas guerras e vai lutar por nós. E a gente não vai... Ele vai ser todo misterioso, a gente não vai saber nada sobre ele, mas ele vai vir, vai estar no trono, vai reinar sobre tudo, e é isso. O Jesus paz, amor e régua. Pois é. Era isso que o povo imaginava. E aí quando Jesus vem, a gente já falou sobre isso, né? Um homem simples, falando a verdade, Jesus veio como servo, é isso, ele veio um homem simples,
falando a verdade pro povo, sem mascarar nada, sem agradar ninguém, sabe? Sem ficar bajulando as pessoas. Ele chegou pra fazer o que era pra ele fazer e pronto. Aí as pessoas começam sabe? Epa, peraí, tem alguma coisa errada. Não é esse Jesus, porque o Jesus vai ser assim, assim, assim. Elas achavam na mente delas. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo. Então, assim, vocês sabem que eu sou filho de Maria, vocês sabem de onde eu vim, né? Mas eu não tô aqui por mim. Não é por quem eu sou, a pessoa terrena que eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha isso, gente, que forte. Porque a sua hora ainda não havia chegado. Isso aqui é muito forte. E bate na tecla mais uma vez de Jesus ter um tempo certo para agir, ter um tempo certo para as coisas acontecerem, sabe? Ali as pessoas queriam prender Jesus e eu não consigo dizer certamente o que aconteceu, mas na minha cabeça, vocês sabem que minha cabeça ela vai além. Eu fico imaginando, sabe, as pessoas ali com desejo no coração de prender Jesus, mas algo espiritual impedia elas, sabe? Algo espiritual, no caso Deus, né? Impedia elas, sabe? Elas não conseguiam ir para prender Jesus, mas elas queriam ali no coração delas. Jesus via que elas queriam prender ele, mas elas não conseguiam ali. Tinha algo que impedia elas de prender Jesus, no caso Deus, porque ainda não era o tempo certo. Então, mais uma vez, a gente entende que não adianta a gente querer muito, sabe? Se não é o tempo certo de Deus, não vai acontecer. Então, não adianta a gente ficar ali, agora trazendo pro nosso lado, né? Não o lado da época, mas não adianta a gente ficar ali pedindo, sabe? De forma... Pedir é sempre muito importante, mas não adianta a gente ficar querendo mandar em Deus, sabe? Dizer, o Senhor tem que fazer isso na minha vida e o Senhor precisa fazer isso na minha vida, como se Ele tivesse que realizar as nossas vontades, sabe? Porque no tempo certo dará certo. Então, uma oração muito importante pra gente fazer é: Senhor, eu quero tal coisa. Se for da tua vontade, realiza no teu tempo. Colocar Deus contra a parede? Pois é. Realiza no teu tempo, porque o seu tempo é perfeito, sabe? Então, aquele povo eles queriam prender Jesus naquela hora. Eles queriam prender naquela hora porque Jesus estava indo contra eles, sabe? Estava indo contra o que eles acreditavam ser certo. Estava ali fazendo com que eles se sentissem mal. Então, eles queriam prender Jesus, mas ainda não era o tempo certo. Então, Deus não permitiu que acontecesse. Isso é muito bonito, entender mais uma vez esse poder de Deus, sabe? Não é o tempo certo, então não vai acontecer isso. Versículo 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Então, assim, mesmo tendo muita gente no contra, é muito bom a gente lembrar aqui que muitas pessoas creram em Jesus através da palavra dele. Então, tiveram também pessoas ali que creram e que acreditaram que não tinha mais o que ele provar. Ele tinha provado o suficiente de que ele era o Cristo, então era ele. E aí no versículo 32 conta que os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Mandaram lá para prender ele. Guardas, agora não era a multidão, o povo mais, agora eram os guardas para prender Jesus lá. Mas disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Aí, lembra que mais uma vez aqui, Jesus agora falando de futuro, falando de céu, ele começa a falar de forma diferenciada. Olha o que a gente falou, né? Ele começa a usar umas palavras um pouco mais complicadas do povo, principalmente do povo entender, porque eles ainda não tinham visto, né, ressurreição, eles ainda não sabiam muito sobre isso. Então, para eles é aí que o povo ficou confuso mesmo. Aí começou a surgir um monte de conversa. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretendia este homem que não possamos encontrar?
para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Então, assim, será que ele vai pra Grécia? Para onde ele vai? Sabe? Para onde que esse homem vai que a gente não possa encontrar ele? Então, eles não compreendiam que Jesus falava direito. O que ele quis dizer quando falou? O que ele quis dizer quando falou? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não poderão ir ao lugar onde eu estarei. Enfim, eles começaram a se questionar ali sobre Jesus, se questionaram bastante. E Jesus, pelo que conta aqui, né? A gente não sabe direito, mas parece que ele não tinha falado mais nada sobre isso. Tinha ficado quietinho ali, deixou o povo com as perguntas dele, com as dúvidas deles. O mais incrível era ver gente super inteligente não entender Jesus. Fabrício, isso é surreal. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, né? Você é chefe aí, você é tão inteligente, conhece tanta coisa e não consegue entender o que eu falo? Nossa, como assim? Como assim, sabe? Assim, não adianta você ter estudado tanto. Igual, existem inclusive muitos teólogos, gente. Muita gente que é estudada, conhece a Bíblia do começo ao fim, sabe a Bíblia de cor, do primeiro parágrafo até o ponto final da Bíblia, sabe de tudo, mas não consegue entender Jesus, porque não é nascido do Espírito, porque não nasceu de novo. Versículo 37. No último e mais importante dia da festa, passou ali vários dias da festa, não sei quantos dias que eram essa festa, não lembro se falou, mas enfim, não lembro. Mas no último dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, gente, peraí, primeiro que essa cena eu imagino, todo mundo lá da festa, né, estavam ali aquelas dúvidas sobre Jesus, todo mundo, mas já era o último dia da festa, então o povo tava assim, tá, deixa esse homem aí. E aí Jesus do nada se levanta no meio da multidão, em alta voz, lembrando que em alta voz, 7 dias? Pois é, levanta em alta voz ali pra falar pro povo todo. Então agora ele, gritando ali pro povo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, que bênção! Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Gente, imagina, o homem levantou ali e disse, você que precisa de algo, sabe? Você que está necessitado, vem a mim porque eu vou saciar a sua sede. Mais uma vez ele falando isso, né, que ele falou para a mulher samaritana ali, eu tenho fonte de água viva para vocês. Isso é muito lindo, gente, glória a Deus. Então assim, Jesus ele ali bateu em todo mundo e depois ele disse, mas se alguém quiser me conhecer de verdade, eu tô aqui para que vocês me conheçam. Sabe? Se alguém quiser me seguir, eu tô aqui para receber vocês. Então isso é muito bonito. Muito bonito. Jesus, ele bate ali, ele corrige porque ele ama os filhos. Então não é porque ele corrigia aquele povo que ele odiava as pessoas dali, mas porque eles queriam abrir os olhos dele, sabe? Então ele estava dizendo, vocês fazem errado, vocês andam por caminhos tortos, mas se vocês quiserem me conhecer de verdade, andar pelo caminho correto, receber a luz que é Cristo, que sou eu tô aqui disposto, sabe? Vem aqui, eu vou matar a sede de vocês, eu vou dar vida para vocês novamente. E hoje Jesus também está disposto a te dar água, sabe? Que vai saciar a sua sede, a fazer que transborde de você rios, sabe? Jesus está disposto a mudar a sua vida, mudar a sua história e saciar a sua sede sua sede de paz, sua sede de alegria, sabe? Jesus está pronto para isso e ele quer fazer isso na sua vida. Então fica aí mais uma vez um recado para você. Jesus nos ama muito, gente, e a gente percebe esse amor de Cristo nas mínimas coisas da Bíblia, a gente consegue enxergar esse amor. E esse amor também é visto aqui, né? Ele dizendo pra eles, vocês têm chance, ainda dá tempo, sabe? Eu vim pra vocês, eu tô aqui. Então, venham a mim. Glória a Deus. Versículo 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Olha só que bênção, gente, glória a Deus. Então algumas pessoas ali, ouvindo as palavras de Jesus, disseram, gente, não tem jeito. Olha o que esse homem acabou de falar.
É ele que tem água, é ele que vai saciar a nossa sede. Certamente ele é um profeta. Não tem condições. É ele. Isso é muito bonito. Muito lindo. Mas outros disseram, ele é o Cristo. Então muitas pessoas ali acreditaram. Acredito eu que muitas vidas ali podem ter sido salvas, sabe? Através de palavras de Jesus. Então isso é muito bonito saber disso. Só que ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Então muitas pessoas ainda tinham preconceito com a Galileia, sabe? Tinham um preconceito muito grande de achar que o Salvador não poderia ter vindo de lá. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, mais uma vez ali, algumas pessoas queriam prender ele, mas não conseguiam prender ele. Então ficou por isso mesmo. Uns duvidaram, outros acreditaram e creram e foram salvos. E ficou essa divisão do povo ali. Agora, versículo 45. É um versículo, desse para baixo agora, uns versículos bem legais. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. Calma aí. Lembra que tinham mandado, os fariseus lá e os sacerdotes tinham mandado os guardas irem lá prender Jesus, né? Falei com vocês. Eles foram lá, não conseguiram prender Jesus e voltaram. Quando eles voltaram, os guardas perguntaram, os fariseus lá perguntaram pros guardas. Por que vocês não trouxeram? A gente não mandou vocês prender Jesus, cadê ele? E aí, olha o que eles responderam, os guardas que ouviram Jesus lá, né? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Então, assim, até os guardas se apaixonaram pela maneira que Jesus falava, porque eles sabiam que nenhum ser humano já tinha sido capaz de falar como ele falava, de se comportar como ele se comportava, sabe? Então, eu acredito muito que eles estavam com vontade de exercer a função deles, né, de prender, mas eles estavam tão admirados, sabe? Porque Jesus é apaixonante, gente, a gente já falou sobre isso. Não tem como, a forma como ele fala, a forma como ele, sabe, toca os corações das pessoas. Eu imagino Jesus ele falando e os guardas olhando para aquele e falando, que homem é esse? Aquele homem não é normal, não é normal, porque ele fala de uma forma como ninguém nunca falou, ele se comporta de uma forma como ninguém nunca se comportou, tem algo diferente nele ali, sabe, tem algo diferente nele. E aí os fariseus lá, eles falam, será que vocês também foram enganados? Eles ficam muito revoltados, né? Perguntaram os fariseus, por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então ele perguntou ali, né? Alguém dos chefes aí, alguém dos fariseus creu nesse homem? E aí, gente, uma coisa agora muito boa é que lá no meio tava Nicodemos, né? Lá no meio desse povo tava Nicodemos. Então eu imagino muito Nicodemos ali querendo falar, eu meio que criei sim, eu aqui, ó, eu criei nele sim. No final é melhor, pois é. E, gente, Nicodemos, a gente leu a história de Nicodemos, né, aqui. E ele era um do povo ali, dos fariseus, que já tinha se encontrado com Jesus escondido, né? A gente acha que foi escondido, mas acredito que sim. Então ele já tinha conversado com Jesus, ele já tinha falado, Senhor, eu sei que Deus é com você, sabe? Ele já tinha ali tido esse encontro com Cristo. E Jesus já tinha falado pra ele, ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo pra me seguir. Então tinha ali já um contato com Jesus. E aí, quando o chefe lá pergunta isso, né? Algum dos fariseus ali, algum de vocês creu nele? E aí, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. Aí, Nicodemos vai lá e fala para o povo, né? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Então, Nicodemos falou ali com eles, né? A gente vai condenar esse homem sem nem ouvir ele, sem nem conversar com ele antes, sem nem saber o que ele tá fazendo direito. A gente já vai condenar ele assim? Então Nicodemos ali, disfarçadamente, sabe, deu aquela jogada ali de, eu não penso igual a vocês. Eu conheço esse homem, eu sei a forma como ele fala, eu sei que Deus anda com ele. Eles responderam,
Você também é da Galileia? Perguntaram para Nicodemos, né? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Esse versículo é muito bom, 53 é maravilhoso. Mas isso aqui, gente, a gente percebe, vale a pena vocês pararem para raciocinar isso aqui. A gente percebe que as pessoas os fariseus ali eram muito ignorantes, muito, e eles não queriam enxergar. Porque eles dizem aqui que descobrirá que da Galileia não surge profeta, da Galileia não surge profeta. Mas se a gente for parar para ler a história, até deixei anotado aqui, pra eu não esquecer, Jonas foi da Galileia, Elias também foi da Galileia. Então surge sim profeta da Galileia, sabe? Mas eles não queriam enxergar. E é isso que acontece hoje em dia também. A cegueira espiritual, o preconceito deles também, né? Então, assim, nada justifica o preconceito que eles tinham com o lugar, a falta de fé que eles tinham, a falsa crença que eles tinham, né? O falso evangelho que eles pregavam, e a cegueira espiritual enorme que eles tinham, porque eles não queriam enxergar nem o que era visível ali na mão deles, sabe? Imagina as coisas espirituais. Então eles não conseguiam enxergar pelo simples fato de estarem com os olhos tampados, com os ouvidos tampados, com o coração fechado e não queriam abrir de jeito nenhum para conhecer mais sobre Jesus. Gente, deixa eu agora dar uma olhada aqui nas coisinhas que eu anotei para falar com vocês sobre esse capítulo. Anotei algumas coisas. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu anotei é que Jesus tem o tempo dele e precisamos aprender a esperar no tempo de Deus. A gente viu isso aqui também nos outros capítulos, de que nada acontece se não for da vontade de Deus, quer dizer, no tempo de Deus também, né? A vontade no tempo dele. Então, a gente falou sobre isso hoje. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ele tem uma hora certa pra agir. E não adianta, sabe, a gente ficar ali botando Deus contra a parede. Porque se não for o tempo dele, não vai acontecer. Então a gente precisa orar e falar, Senhor, no seu tempo. Faça no seu tempo. Porque o seu tempo é perfeito. E me ajuda, Senhor, a gente tem que fazer essa oração. Me ajuda a saber esperar. Me dê paciência para esperar o seu tempo. Porque a gente fica tão ansioso, sabe, gente, esperando no nosso tempo. E foi o que Jesus falou pros irmãos dele lá. O tempo de vocês, para vocês, qualquer tempo tá bom. Mas para mim não. Porque eu sei, eu conheço. E eu sei que no tempo de Deus é melhor, sabe? No tempo certo é melhor. Então, que venhamos orar por isso, por sabedoria, por paciência, para que a gente venha aprender a esperar no tempo de Deus. A segunda coisa que eu notei é que o mundo sempre vai querer causar a divisão, questionando a nossa fé e o nosso Deus. Então, a gente viu aqui que muitas pessoas creram em Deus e muitas pessoas não. Aconteceu essa divisão. Mas o problema não foi a divisão. O problema são as perguntas, sabe? Tinha muita pergunta, muita dúvida. E o mundo vai querer fazer isso conosco. Ele vai querer nos colocar dúvidas o tempo todo sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus. Enfim, vai querer o tempo todo. Aqui nas lives, quantas vezes já não entrou algumas pessoas aqui fazendo perguntas que eram para questionar a nossa fé, questionar o nosso Deus. Então, o que a gente precisa fazer é continuar nos aproximando de Cristo, da sua palavra, buscando sabedoria, ler mais, conhecer mais sobre Jesus, buscar mais dele, porque o inimigo ele vai tentar colocar, mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo sabedoria e ajuda, força para continuar e não debater com essas pessoas, sabe? As pessoas estão com dúvidas, fala, se alguém chega pra você e pergunta alguma coisa, fala, eu não sei te responder isso, mas o Espírito Santo sabe. Se você quiser abrir o seu coração neste momento, pro Espírito Santo, ele vai te responder todas as suas dúvidas. Porque não adianta a gente ficar tentando convencer as pessoas de que nosso Jesus existe, sabe? Deus existe, esse é o Cristo. Não adianta. Se os discípulos ficassem ali pra todo mundo, esse é o Jesus mesmo, é o Jesus mesmo. Aquele povo lá incrédulo ia ficar fazendo um monte de perguntas que os discípulos não iam saber responder, porque eram perguntas muito além da capacidade deles responderem. E aí, isso ia bagunçar a cabeça dos discípulos, bagunçar a cabeça do povo, ia ficar uma loucura. Então, assim, apresenta Jesus para as pessoas, sabe? Jesus pode responder essa pergunta para você, o Espírito Santo pode te responder essa pergunta. Talvez eu não possa, mas o Espírito Santo pode. E é isso, ignora e deixa, sabe? Porque o inimigo vai tentar nos causar confusão, nos causar
perguntas, mas todas as nossas dúvidas já foram respondidas na cruz. Então apenas confie no nosso Deus e ore por fé, sabe? Para que Deus aumente a nossa fé. Porque foi o que a gente falou também nos outros capítulos. A fé é algo surreal e é algo que a gente tem que orar por fé todos os dias. Porque a fé, ela vai muito além de condições humanas, vai muito além de, sabe, de coisas racionais. Ai, não faz sentido, mas pela fé faz sentido. Então, assim, venhamos orar por mais fé. Que venhamos ter mais fé e que a gente venha buscar menos por lógica e mais por fé. A outra coisa que eu anotei é que em breve o mundo não nos terá mais, assim como os judeus não tiveram mais Jesus. Isso é muito legal. Jesus falou ali com eles, né? Vocês vão me ter por pouco tempo. Em breve eu vou para um lugar onde vocês não conseguirão chegar. Então, resolvi anotar isso daqui para lembrar você também de que em breve o mundo também não nos terá mais. Nós vamos para um lugar onde o mundo também não conseguirá chegar. A gente vai. E aí, uma coisa também que é bom lembrar é que a Terra sem a igreja vai ser um caos, né, gente? Porque se o mundo tem Jesus, é por causa da igreja, porque a gente tem Jesus. Então aí o mundo, pelas nossas orações, aí a Terra tem Jesus. Agora, se a igreja sobe, acabou-se. Então, para você que tá afastado dos caminhos do Senhor, que tá fora da igreja, ainda dá tempo de você voltar para casa. Ainda dá tempo de Jesus saciar a sua sede. Ainda dá tempo de você se juntar a nós para que a gente venha subir, para que venhamos morar juntos naquele lugar. E falta pouco. E fica aqui a última coisa que eu anotei, é que só Jesus sacia a nossa sede. Só Jesus nos completa. Só Ele tem como nos completar. Então, às vezes o vazio que você tá sentindo tanto aí no seu coração é algo que só Jesus pode completar, sabe? Só Jesus pode fazer com que transborde rios de você. Então, enfim, é isso. Foram essas as minhas anotações.